Amém, meus irmãos? Como o presbítero Davi falou, nós temos pregado aqui sobre curas e milagres. Depois houve um recesso aí, houve uma pausa por forças maiores. Domingo passado, o presbítero Davi fez uma espécie de prelúdio, né? Ele fez um apanhado e pregou sobre 3 milagres, começando ali de Isaías 9, e aí ele foi pregando a respeito de 3 milagres que nós já havíamos pregado antes aqui. Foi uma espécie de resumo, né? Então, nesta noite, o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você. Deus falou muito comigo nessa mensagem. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo ministrou tão profundamente no meu coração que teve um momento que eu tive que parar a mensagem, porque eu não aguentava a forma como Deus estava falando no meu coração. E eu creio que Deus vai falar com você aqui hoje. O propósito de Deus é curar a tua alma, é curar o teu coração, é trazer cura e libertação para a sua igreja. Amém? Então vamos caminhar aí, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Amém, meus irmãos. Essa narrativa é uma das narrativas que se encontra somente no Evangelho de Marcos. Uma das características do evangelista Marcos é a brevidade dos relatos. Eu já falei isso aqui anteriormente. É tanto que o evangelho mais curto é o Evangelho de Marcos, porque as narrativas dele são muito breves. E Marcos, ele vai falar em média 90 vezes, ele vai falar a palavra imediatamente. Então, o Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho dos milagres. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livro que fala Marcos, o Evangelho dos milagres, porque aqui tem uma série de milagres e nós já pregamos muitos deles por aqui neste púlpito. Então, queridos, é importante entender uma coisa: o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Às vezes nós pensamos que foi Mateus, pela ordem que se encontra na Bíblia, mas o primeiro foi Marcos. E o interessante é que Marcos, ele não é testemunha, ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, ou seja, ele não foi um dos apóstolos de Jesus. Marcos se converteu depois da ressurreição de Jesus, e Marcos foi alcançado pela pregação que os apóstolos levavam, pela pregação do Evangelho, mais especificamente pela pregação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro que pregou e João Marcos se converteu, e esse homem tornou-se muito firme na presença de Deus. E hoje, amados, nós vamos ver aqui a cura que o Senhor operou na vida de um homem que vivia preso, de um homem que vivia aprisionado, tolhido de 2 dos seus sentidos, que era a fala, que ele falava com muita dificuldade, né? Todos nós sabemos que quem é gago para se expressar é uma loucura, né?
Quanto mais a pessoa tenta falar rápido, mais não sai nada. Se ela fica nervosa, então, sai de baixo, porque aí você não entende nenhuma palavra. Então imagina o quanto esse jovem, ele não sofreu bullying, né? Nos nossos dias, essa expressão bullying, naquele tempo não sei como falava, chacota, né? As piadas que as pessoas faziam com ele. E uma outra coisa, um agravante maior, ele não conseguia ouvir. É outro sentido do nosso corpo, irmãos, que é essencial. Uma pessoa que não ouve é terrível. Você fala com ela, ela não atende os comandos, porque ela não consegue, o cérebro dela não consegue captar o som da fala de quem está falando. Então aquele homem, ele estava nessa situação de prisão, e Jesus foi ali, naquelas cidades da região chamada Decápolis. A palavra Decápolis vem da palavra 10, que significa as 10 cidades gregas por onde Jesus pregou, onde havia os povos bárbaros, todas as pessoas que não eram judias, todas as pessoas que habitavam nessas cidades eram considerados bárbaros, né? Eram povos pagãos. Então Jesus, quando andou por aquela região, ele andou ensinando o evangelho, ele andou pregando a palavra e operando milagres e cura na vida das pessoas. E as multidões afluíam de todos os lugares, amados, andando atrás de Jesus por motivos escusos, ou seja, motivos dos quais nós não sabemos. Algumas queriam cura, algumas outras queriam só comida, outras queriam apenas ver um espetáculo, né? Como sempre é assim. Tem muitas pessoas que estão seguindo Jesus, umas seguindo de longe só para ver o que vai acontecer, outras que se entregam mais, que deixam o Senhor trabalhar na vida delas, e assim por diante. Então Jesus foi naquela cidade, e olha o amor de Jesus, irmãos. Jesus já tinha sido expulso daquela região. Não sei se você lembra do endemoniado gadareno. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, hoje é uma cidade ali, o nome dela, se eu não estou enganado, é chamada de Quios, é uma cidade moderna hoje, mas naquela região, a cidade de Gadara tinha muitos endemoniados. E nós sabemos que algumas regiões, elas são tomadas por principados. Tem regiões que são dominadas. Satanás tem um domínio tão grande nela, que parece que as coisas não caminham, não fluem. E as pessoas, os moradores daqueles lugares, são pessoas esquisitas, estranhas. E o evangelho quase não chega no coração das pessoas. E aí nós vimos que quando Jesus chegou ali, tinha um endemoniado, um homem que se cortava saindo dos sepulcros, se rasgava, e dizem, a narrativa vai dizer que nem com cadeias conseguia prender ele, nem com corrente, nem homem segurando ele, ninguém conseguia segurá-lo. Jesus expulsou a legião de demônios dele, mandou para aquela manada de porcos, e o que aconteceu? Aqueles porcos se precipitaram de mar adentro e se afogaram. Então aqueles porqueiros, né, que cuidavam deles, falou assim: sai daqui, sai da nossa terra, que você está dando prejuízo para nós, você está causando males para nós. E quantas pessoas, irmãos, não têm visto Jesus dessa forma? Quantas pessoas não têm olhado para os seguidores de Jesus e têm tido essa repugnância, achando que a presença de Jesus vai causar mal, né? Falando, aqui nada, esse povo aí fala de Jesus, mas que Jesus nada. As pessoas não conseguem ver o trabalhar de Deus na tua e na minha vida muitas vezes, porque as pessoas têm uma visão distorcida do que é o evangelho, têm uma visão distorcida do que é, de quem é a pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver que o evangelista Marcos, ele tinha ido àquela cidade por muito amar aquelas pessoas. Imagina você ser expulso de uma região, de um lugar, e depois você ir lá de novo. Mas sabe por que ele foi ali, irmãos? Porque tinha um coração clamando por libertação. Aonde tem uma alma sedenta, aonde tem um coração clamando, pulsando, se arrependendo,
lembrando que seus pecados têm manchado a sua alma, e se arrependendo e lançando os seus pecados aos pés de Jesus, ele vem e ele faz uma obra. E foi o que Jesus fez na vida daquele homem. Ele foi até ali, e agora, amados, nós vamos ver que aquele homem não chegou até Jesus sozinho. O texto vai dizer aqui, versículo 32, então lhe trouxeram. Presta atenção aí para o verbo trazer, trouxeram, está na terceira pessoa do singular. Então levaram esse homem não foi sozinho. A importância que é você e eu levar pessoas até Jesus, a importância que é eu e você pregar o evangelho e levar as pessoas a se arrepender. Aquele homem foi levado por uma necessidade, talvez fossem seus amigos, talvez aquelas pessoas tinham visto Jesus curando com certeza e disseram, vamos levá-lo até o Senhor. Se as pessoas levaram ele, eu não sei se ele queria exatamente ir primeiro, ou se ele não sabia quem era Jesus. Eu creio mais que ele não conhecia Jesus ainda, porque se ele não quisesse ir, mesmo ele sendo mudo, mesmo ele sendo gago e surdo, ele ia dizer não, né? Ele ia se recusar, ele falava com gestos também, não quero ir, mas ele foi, e aquelas pessoas levaram ele. E o que aconteceu, irmãos? Ele chegou ali, quando ele chegou ali aos pés do Senhor, ele estava de encontro com a pessoa mais importante da face desta terra. Talvez ele nunca tinha tido um encontro tão importante. Talvez ele nunca conheceu alguém tão importante como a pessoa de Jesus Cristo. E aquelas pessoas levaram ele para ser curado, claro, com uma ótima intenção, né? Falou assim, vamos levar, e Jesus vai impor as mãos sobre ele e vai curá-lo. O texto vai dizer isso, ó. O texto vai dizer, trouxeram o surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Amém? É claro que nós sabemos que se Jesus colocasse a mão em cima de qualquer pessoa, essa pessoa seria curada imediatamente. Mas tem um problema, temos uma dificuldade aqui nesse texto. E qual é a dificuldade? A dificuldade que temos, irmãos, é que muitas vezes nós temos uma visão de que Deus vai fazer algo da nossa vida do jeito que a gente quer, no nosso tempo, no nosso modo, a nossa maneira. Tem pessoas que estão esperando o Senhor se revelar para ela, mandando um anjo do céu ou uma visão sobrenatural, quando Deus já se revelou há muito tempo. Deus já se revelou há muito tempo, e a pessoa ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, porque ela está esperando que seja do jeito dela, do jeito que ela imagina, do jeito que ela determinou no seu coração. Então não é assim. Jesus, ele tem métodos diferentes para trabalhar na vida de cada um. Ele tem formas diferentes. E sabe por quê? Porque cada um de nós somos pessoas diferentes. O que eu gosto não é o que a Janaína gosta. Não sei se vocês lembram, a Janaína entregou a vida dela no último culto dos adolescentes aqui, né? E nós estamos orando pela sua vida, Janaína. Que Deus te fortaleça para você continuar seguindo o senhorio de Cristo. O que eu gosto não é o que a Janaína gosta. A forma que eu gosto de fazer uma coisa não é a mesma que Rodolfo gosta, e assim por diante. Então nós temos necessidades diferentes. Nós somos pessoas singulares. Então o Senhor trata com cada um de nós de uma forma diferente. A forma como Deus me libertou não é a mesma forma que Ele vai te libertar. Cada pessoa tem um jeito, porque Deus sabe aonde tocar. Deus sabe o que me faz chorar. Deus sabe o que mexe com o meu coração, e Deus sabe o que mexe com o teu coração também. É por isso que Ele trata de um modo diferente. A mulher samaritana não, a mulher do fluxo de sangue, ela só precisou tocar em Jesus. Ela mesma foi e tocou nele, saiu
virtude fluiu dele, curou aquela mulher. A filha de Jairo foi curada com uma palavra. E assim por diante, cada pessoa foi curada de um jeito. Você foi alcançado de uma forma, eu fui de outra. Teve pessoas aqui que foi alcançada ouvindo uma mensagem no rádio, outras ouvindo uma mensagem na TV, outro foi um amigo que levou o evangelho, outro foi um louvor que escutou, e assim por diante. Deus vai fazendo a obra de forma diferente, usando métodos diferentes, porque somos pessoas únicas para Ele. Amém? Somos pessoas diferentes. Então esse homem surdo e gago, ele levava essa vida limitada, né, dos seus sentidos, e o Senhor, cheio de compaixão, quando viu aquele homem, o Senhor o levou à parte. Talvez ali tinha uma multidão, dizendo: olha, vamos ver o espetáculo agora, se preparem. Talvez eu até imagino que tinha pessoas lá que falaram assim: ó, se prepara para ver só, ele vai só dizer uma palavra, ou então ele vai só colocar a mão e ele vai sarar. Só que quando as pessoas chegaram lá, ficaram, né, esperando algo acontecer. Jesus pega aquele homem, chama ele à parte e vai ter um particular com ele. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Jesus, ele fala comigo no meio da multidão, mas tem coisas que Deus vai falar com você nos momentos de solidão. Então não fique agoniado na alma muitas vezes quando você está se sentindo só, quando você acha que as pessoas te abandonaram. A questão é que nós temos essa mania de achar: me abandonaram, quando não recebe uma ligação, uma mensagem, me abandonaram, ninguém lembra mais de mim, começa a fazer aquele drama. Não é assim. Às vezes você tem que ir para o silêncio, você tem que ficar só, você tem que meditar na sua vida, você tem que deixar a sua vida ser repaginada, passando página por página, para que você encontre alguma coisa, onde foi que você errou, onde foi que você caiu, onde foi que você deixou de ouvir a voz de Deus. É necessário esses momentos sozinhos, é necessário esses momentos solitários. E Jesus, irmãos, fala tremendamente quando você está só, e você começa a meditar na grandeza dele, e você começa a meditar nos milagres dele, você começa a pensar na grandeza dele, quando você começa a glorificá-lo por coisas tão que parecem pequenas que ele fez na tua vida, e o Senhor vai se alegrando com a tua atitude, com a tua gratidão, e ali o Senhor vai ordenando a bênção, ali ele vai falando no teu coração. O Senhor fez isso, irmãos, e nós vamos ver no decorrer da história, com muitas pessoas com quem Deus trabalhou. Esse Senhor cheio de compaixão, ele fez isso, começou fazendo isso na vida de Abraão. A vida de Abraão, ele vivia no meio da sua parentela, um povo pagão, e aí ele falou para ele assim: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Imagina você sair de um lugar seguro e ir para um lugar onde você não tem nenhuma segurança. É difícil, irmãos. É difícil você sair de uma zona de conforto. Por exemplo, você mudar de trabalho. É fácil? Não é fácil. Você mudar de cidade é fácil? Claro que não é fácil. Morar numa cidade pequena, a dinâmica de uma cidade pequena é totalmente diferente de uma metrópole como São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu me senti todo perdido. Eu achava que eu não ia nem aprender a andar nesse lugar. Parecia que eu estava amarrado. É diferente, é algo novo, é algo desconhecido, mas o Senhor quer nos levar para esse lugar do desconhecido, para nós aprender a confiar nele, para nós aprendermos a ouvir a voz dele. O Senhor falou para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor falou isso também com Jacó. Jacó teve os embates dele, teve os erros na vida dele, fugiu da cidade dele, morou com o tio dele, foi enganado, e aí Deus trabalhou na vida dele de uma forma tremenda,
Deus foi trabalhando de uma forma tremenda, e teve uma hora que o Senhor, na hora que ele foi ter aquele encontro com Esaú, com o irmão dele, ele estava com tanto medo, porque ele estava brigado, ele passou anos brigado com o irmão dele, e ele falou, agora, ele tinha medo daquele encontro e de ser morto. Esaú tinha se tornado um homem poderoso também, cheio de riquezas, e aí quando ele foi atravessar o val do Jaboque, ali na narrativa de Gênesis 32, ali foi o encontro, foi onde Deus mudou a sorte de Jacó. Foi ali que o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, porque ele teve um encontro com o Senhor, ele lutou com o Senhor, ele teve um embate, ali o Senhor apareceu para ele, ele não sabia que era Deus, mas ele lutou a madrugada inteira com Deus. É necessário, muitas vezes, irmãos, ter esse embate, eu e você, só nós dois, só você e Deus, eu e Deus, para que nós possamos se render ao senhorio dele. É necessário você ouvir Deus falando para você, dar uma chacoalhada e dizer assim, ó, você está errado, tem coisas dentro de você que precisa ser mudada, tem coisa dentro de você que precisa ser redirecionada. E aí é onde você tem que ser corajoso, corajosa, para dizer Deus, se render e dizer Deus, então muda o curso da minha história, porque eu não consigo mudar. Nós vimos também uma mudança operada na vida de Paulo, Atos capítulo 9, apóstolo Paulo foi transformado de Saulo de Tarso para Paulo, o apóstolo, quando teve um encontro onde também estava ele ali indo no caminho de Damasco, cercado de pessoas, mas Deus falou com ele, e diz a narrativa que só ele que entendia o que Deus estava falando. Quem estava junto ouviu o barulho de uma voz como se fosse um trovão. Alguns pensaram que tinha sido um trovão, mas Paulo entendeu perfeitamente o que Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Duro é para você dar murro em ponta de faca, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está lutando contra mim. Muitas vezes nós estamos lutando contra Deus. Deus está nos chamando, Deus está querendo fazer a obra e a gente está relutante, mas Deus está te chamando hoje para um particular. Deus está te chamando hoje para um particular, irmão. Essa mensagem não é para quem está do lado. Ah, está vendo? É para fulano que veio. Essa mensagem é para mim e para você, porque todos os dias Deus quer ter um particular comigo. Ele tem um particular com aquele que ainda não entendeu o plano de salvação. Ele tem um particular com aquele que anda ensoberbecido. Ele tem um particular com aquele que se isolou das pessoas, que acha que é autossuficiente. Irmão, a bênção de Deus é ordenada no meio da igreja. Eu sempre falo isso. É no meio da igreja que a bênção, que Deus ordena a bênção. A palavra de comando que Deus nos dá é quando nós somos igreja do Senhor. Você é uma igreja, eu sou igreja, mas quando nós estamos juntos aqui, ó, nós nos aquecemos, nós temos a palavra viva, nós temos salmos, testemunho para edificar a vida do outro. Essa mensagem você vai escutar eu falar sempre, porque não dá para ser crente só, irmão, não dá para ser crente de longe. Seguidor de Jesus tem que ser de perto, tem que deixar o Senhor puxar você pela mão e dizer: vem aqui, eu quero ter um particular com você, vem aqui, acalme a sua alma. Foi assim, irmãos, que eu vivi muito tempo, uma alma muito inquieta, sentindo uma angústia no coração, eu não sabia dizer o que era, e hoje tem pessoas que estão sentindo essa mesma angústia e não sabem dizer o que é, mas eu digo para você, essa angústia no teu coração, sabe o que é? É falta de andar lado a lado com Jesus, é falta de dizer assim: Senhor, faz em mim um novo homem, faz de mim um novo homem, faz de mim uma nova mulher. Irmãos, e outra coisa, não se engana não,
porque você está dentro da igreja, porque já levantou a mão para Jesus. Não é só levantar a mão. Hoje, quando eu fui orar lá em casa com minha esposa, eu estava comentando com ela, eu falei assim, eu acho que o diabo, quando uma pessoa, você diz, alguém aqui quer receber Jesus como seu Salvador, que a pessoa vem à frente, eu acho que o diabo fica dando risada, dizendo, quero só ver até onde esse crente vai. Quero só ver aonde até ele vai, até onde ele ou ela vai. Porque, irmãos, o desafio não é receber Jesus e vir aqui à frente. O desafio é caminhar, marchando todos os dias. Quarta-feira eu preguei aqui, Salmo 120, sobre angústia. O salmista disse, clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Quem é que tem o poder? Quem é que tem um Deus pessoal, que quando está angustiado clama e Deus ouve? Somente o povo de Deus, somente aquele que anda com Deus, porque quem não tem Deus, vai procurar sala de aconselhamento, vai procurar terapia, vai pescar para ver se melhora, sai de dentro de casa, vai fazer um passeio para ver se melhora, só que vai no seu passeio, vai na sua pesca e volta do mesmo jeito. Não adianta. Vai jogar bola para ver se espairece a cabeça, só que quando coloca a cabeça no travesseiro, vem de novo aquele sentimento ruim, vem aquela angústia, vem um sentimento de culpa, vem um ressentimento, vem coisas que você não consegue entender, porque os sentimentos se misturaram dentro de você, mas é falta de caminhar com o Senhor. Mas quando nós entregamos nossa vida ao senhorio de Cristo, o Senhor vem e trata conosco, irmãos, particularmente. Nós estamos muito acostumados a, quando sofremos, ter alguém que pegue na nossa mão. Ah, vem aqui. Alguém que dê uma palavra. É bom ter alguém que dê uma palavra. Mas, pensa bem, que palavra melhor para consolar teu coração do que a palavra de Deus? Que palavra melhor para consolar? Que coisa melhor para consolar o coração do crente é quando ele vai orar e começa a chorar lá, ele e Deus. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. É nesse particular que Deus quer que a gente caminhe. Irmãos, é tão fácil fugir de Deus. É muito fácil maquiar sentimentos. Muitas pessoas têm se afastado da verdade, têm se afastado dos caminhos de Deus, joga a culpa no outro. É fácil eu sair de uma igreja e dizer, a culpa é do pastor que não visita ninguém. A culpa é do diácono que olhou feio para mim lá na porta. A culpa é da irmã fulana de tal, que não deu atenção para mim quando cheguei no culto. Irmãos, é muito fácil eu jogar a responsabilidade no outro. Fugir de Deus é muito fácil, mas na verdade é responsabilidade de cada um zelar pela sua alma. É responsabilidade minha e sua zelar pela sua alma, zelar pelo seu testemunho, zelar pelo bom nome de crente, zelar principalmente pelo nome do Senhor, porque agora que você é cristão, você carrega o nome sobre você. Você é filho de Deus, você é um pequeno Cristo, você é um cristão. Você agora não vai mais zelar só pelo seu nome, mas pelo nome daquele que você carrega, daquele que anda com você. Amém? Então Deus está tratando conosco, irmãos, no dia a dia, está tendo essa conversa particular, está te tirando do meio da multidão, como fala o versículo 33, Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Irmãos, preste atenção, que toque mais estranho foi esse? Às vezes, Deus faz isso conosco, Ele nos toca de uma forma inusitada, que você não está esperando. Os toques de Jesus, às vezes, são testes para a nossa vida, sabia?
Jesus levou aquele homem à parte. Imagina, alguém pega no teu corpo, é estranho, você está andando e alguém na rua de repente pega no teu braço, você toma aquele susto, é algo invasivo, né? Só que Jesus chegou e colocou os dedos dentro do ouvido dele, e ele deixou, e aí Jesus colocou saliva. Nós não sabemos se Jesus cuspiu diretamente, ou se ele pegou um pouco de saliva no dedo e colocou. O texto diz que foi saliva, que foi colocado na boca dele. E aí? Será que alguém, olhando pela razão, será que alguém de nós aqui, hoje que você conhece quem é Jesus, é fácil dizer, eu abri a boca e deixava Jesus cuspir dentro. Será que você deixava? Será que você deixava? Sabe por que você não deixa, irmão? Sabe por que eu não deixava? Nem eu, nem muitos de nós. Porque nós queremos que Deus faça a obra em nós, é do jeito dele. Aliás, do nosso jeito, mas é do jeito dele que ele faz. Pode parecer um jeito estranho, mas é do jeito dele. Não adianta. Não adianta. Aquele homem, ele entendeu que Jesus, aquela conversa, na verdade que Jesus teve com ele, o Senhor estava fazendo algo novo. Se ele tivesse tido o mesmo preconceito das pessoas, quando Jesus pôs os dedos no ouvido, ele tinha dito não, ele tinha repelido, ele tinha saído dali, principalmente se Jesus fosse cuspir na boca dele, ele não deixaria, mas ele entendeu que era algo novo, que Deus estava fazendo na sua vida. Deixa eu te falar, quando acontecer algumas coisas diferentes na tua vida, que você sentir que é Deus que está trabalhando, que Deus que está falando, quando alguém falar de Jesus para você, por exemplo, quando você ouvir uma palavra e você sentir algo diferente no teu coração, não reprima o teu sentimento, deixa Deus falar, se entrega ao senhorio dele. Da mesma forma é aqui, amado, quando você vem neste lugar para adorar, não se incomode de dar glória a Deus, de gritar na presença de Deus, de erguer a mão diante de Deus. O seu particular é você e Deus. É você e Deus. Aquele homem, ele estava sendo tratado no seu particular. Mas aquele homem, ele não sabia como Jesus ia trabalhar. Ele não tinha a menor ideia. Assim como eu também não tinha a menor ideia como seria o meu encontro com Jesus. Você também que já se encontrou com Jesus, você não tinha a menor ideia. O meu encontro foi dentro de casa. Tem gente que quando está ouvindo um show gospel. Tem gente que vai dormir e acorda, um sonho, Deus falou com ele, e aí? Mas Deus vai usando os métodos dele. O Senhor sabe, irmãos, o Senhor sabe que quando você não quer sair dessa zona de conforto em que você está, Ele sabe que você está andando no caminho de ilusão, e a gente se sente seguro, a gente fala, não, eu não quero ir, eu não quero caminhar dessa forma, e fica relutando, brigando contra Deus. Mas o objetivo de Satanás é que você permaneça do jeito que você está, no caminho da ilusão. Tem gente que acha que se ganhar mais dinheiro, ele vai ser mais feliz. Isso é um caminho de ilusão. Tem gente que acha que um relacionamento torna ele mais feliz. Outro caminho de ilusão. E por aí vai. Mas o Senhor vai mostrando, Ele vai mostrando para nós que o principal é tê-lo como âncora da alma. Ele falou para aquela mulher samaritana, quando teve um encontro com ela, falou assim, se você pedir água, eu te dou a água e você nunca mais vai ter sede. E aquela mulher saiu dos seus enganos, de achar que a vida dela, a felicidade estava nos relacionamentos, mas ela encontrou verdadeiramente salvação e alegria em Jesus Cristo. Deus faz isso, irmãos. Deixa eu te falar, o apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas é salvação para
para nós que cremos na palavra de Deus, é poder e salvação para aqueles que creem. Deixa eu te falar uma coisa, só os loucos, só quem é capaz de fazer loucuras no nome de Jesus, é quem vai experimentar a verdadeira comunhão com Cristo. Escuta o que eu estou te dizendo, porque as pessoas acham loucura a pregação do Evangelho, acham loucura você viver seguindo os ensinamentos tão simples de Jesus, e os homens querem trazer tanta sabedoria, mas o que é que a Bíblia vai falar a respeito disso? Que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Amém? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E qual é a loucura de Deus? Salvar-nos através das boas novas, através da pregação do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero mostrar para você aqui pessoas que tiveram esse encontro com Jesus, pessoas que fizeram loucuras por amor a Cristo. Quer ver só? Uma dessas pessoas que fez loucura, pensa em Moisés, um homem que vivia dentro de um palácio, e a Bíblia diz que Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer junto com o povo de Deus. Isso é loucura, irmãos. Quem hoje estaria vivendo dentro de um palácio, ou vivendo as regalias dentro, por exemplo, de um partido político ou filosófico, e alguém dissesse: sai disso aí, sai que isso aí está errado, esse sistema que você está, vem para cá, vem para Jesus. Você acha que as pessoas iriam? Primeira coisa que dizer, o que é que eu vou ganhar com isso? Porque as pessoas não têm noção de que a salvação da nossa alma é mais valiosa do que qualquer valor em dinheiro na face dessa terra. As pessoas não têm noção do que é salvação, irmãos. E Jesus insiste tanto com a gente. Jesus insiste tanto porque Ele sabe o que é o inferno. Jesus não quer ver nenhum de nós naquele lugar horrível, preparado para Satanás e seus anjos. O Senhor quer nos ver salvos, libertos. Outra pessoa que cometeu loucura por amor a Cristo, Raabe, a meretriz. No meio de um povo pagão na cidade de Jericó, uma prostituta, ela se atreveu a esconder os espias, e ela disse: eu creio em tudo que o Deus de Israel fez. Eu creio que Ele tirou o seu povo com o braço forte do Egito, e eu creio que Ele vai me tirar também dessa cidade maldita aqui, que Ele vai me levar para um caminho de luz. E Deus levou Raabe para esse caminho. Estou citando ela para citar algumas mulheres. Ruth, a moabita, deixou o seu povo de Moabe, seguiu Noemi, para uma mulher desafortunada, que não tinha nada para oferecer para ela. Nada, irmãos. Pensa uma mulher que chegou naquela terra de Moabe ali, chegou mais rica do que quando saiu. Porque quando ela chegou, ela ainda tinha o marido e os 2 filhos. Depois ela estava com mais o marido, 2 filhos, 2 noras. Depois ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, uma das noras deixou ela, e ela voltou desamparada para Belém de Judá. E Ruth fez a loucura de acompanhar Noemi. Sabe por quê? Porque Ruth entendeu que Noemi era uma filha de Deus, e ela enxergou em Noemi o valor que uma pessoa tem, não pelo que ela possui, mas o valor que vem de dentro, a essência, aquilo que vem do coração, coisa que as pessoas estão deixando de ver, irmãos. Nós andamos tão ocupados na nossa vida, nós andamos tão preocupados que a gente não vê nem os ambientes por onde a gente anda. Esses dias eu estava passando e eu comecei a observar umas plantas, a beleza daquelas plantas pelo meu caminho, e eu passava por aquele lugar tantas vezes, eu nunca tinha olhado para aquela planta. Para você ver como a gente anda, irmãos, sem prestar atenção no mundo à nossa volta, sem prestar atenção nas pessoas que estão gemendo. Às vezes nós estamos olhando só para o nosso problema, olhando para a nossa dificuldade, e enquanto tem pessoas piores do que nós. Mas você precisa
primeiramente você e eu, tomar ânimo com essas palavras, com a pregação do Evangelho. Permanecer vivo, de pé, a nossa primeira luta e responsabilidade é permanecer vivo, crendo até a volta de Cristo. É a nossa primeira responsabilidade. Mas como é que você vai permanecer vivo se você não lê a palavra? Se você não ora? Não tem como permanecer de pé, irmãos. Não tem como permanecer de pé sem oração, sem leitura da palavra, sem seus propósitos com Deus. Não há como. Voltando para o texto, versículo 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te, abre-te. Jesus suspirou e olhou para o céu. O suspirar de Jesus, irmãos, esse suspiro é a misericórdia dele. Sabe, quando o Senhor olha para nós, quando a gente comete um erro, mais um erro, e o Senhor fala, olha para nós e faz: meu filho, quantas vezes eu vou te falar para não andar por esse lugar? Ah, minha filha, quantas vezes eu vou falar para você não andar por esse caminho? Sabe, quando Jesus, um Deus tão grande, irmãos, Jesus olha por nós, nas nossas aflições, e Ele nos visita, sabe? Eu estava lembrando dessas coisas e dizendo, como Deus é bom. Eu lembrando da viúva de Naim, da vila de Naim, quando ela estava com o seu filho, dentro de um caixão, o único filho dela ali, aquela mulher se consumindo na sua dor, o Senhor Jesus foi ali, tocou no caixão e aquela pessoa reviveu, aquele jovem. O Senhor se importa com a tua dor, irmão. Às vezes o mundo pode não se importar, mas Ele se importa. O Senhor olhou para Jerusalém, Jesus olhou para a cidade de Jerusalém, chorou, e Ele disse: ah, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar você embaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. É isso que Deus faz, irmãos. Ele está querendo sempre nos chamar para perto. Jesus, esse Deus de amor, o príncipe da paz, como foi pregado domingo aqui, operador de maravilhas, Ele está sempre nos chamando para perto, chamando. Ele chora pelas tuas dores, Ele chora quando você também chora, quando você está num canto achando que todo mundo te esqueceu, Ele está lá cuidando de você, Ele está lá cuidando da tua família, Ele está cuidando da tua vida financeira. Por isso, deixa o Senhor fazer esse novo na tua vida, deixa Deus te chamar para um particular, e quando Ele disser Efatá, quando Ele der essa palavra de ordem, abre-te, as coisas irão se abrir na tua vida.